Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre o autismo. Então é uma área aí da neurobiologia, da neurociência. Nesta aula sobre o autismo, parte 5, eu vou trabalhar sobre as comorbidades associadas ao autismo. Então nós vamos entender nesta aula o que além do autismo pode estar associado nesta criança, nesta pessoa que tem o autismo e que vai interferir no seu aprendizado como um todo, ok? Bom, então nós vamos começar a falar sobre a dislexia e depois nós vamos abranger todos os tipos de dislexia, ou seja, os correlatos da dislexia que existem, né? Então aí nós vamos abranger descalculia, disgrafia, tá certo? Bom, então vamos entender um pouco a história da dislexia, tá? O primeiro cientista que identificou a dislexia foi Berkman em 1881. O termo dislexia, na verdade, ele foi criado em 1887, por Rudolf Berlin. Esse Rudolf Berlin, ele era um oftalmologista e ele observou um jovem que apresentava grande dificuldade no aprendizado da leitura e da escrita, ao mesmo tempo, em que se apresentava também habilidades intelectuais normais em todos os outros aspectos. E aí ele ficou um pouco meio intrigado, por que essa criança, esse jovem, tem habilidades intelectuais normais, mas o aprendizado da leitura e da escrita é dificultado, Então, a partir daí começaram-se então os estudos mais a fundos e surgiu o termo aí dislexia. Em 1896, Pringle Morgan, também um médico, ele publicou no jornal, no British Medical Journal, intitulado, o artigo dele intitulado Congenital Word Blindness, caso, onde ele relatou um caso de um menino de 14 anos de idade que não havia aprendido a ler, demonstrando, contudo, inteligência normal. Então ele ficou intrigado também, além de Rudolf, Pringle também ficou intrigado, falou, mas o que acontece? A criança tem uma inteligência normal, realizava todas as atividades comuns de uma criança da idade dele, só que ele não tinha aprendido a ler, entre as décadas de 90, de 1890 e início de 1900, James Hinshelwood, oftalmologista também escocês, escreveu vários artigos nos jornais médicos descrevendo casos similares, E em 1928, Samuel Wharton, um neurologista, ele descreveu um caso de um menino que não conseguia ler, apresentava sintomas parecidos ao de algumas vítimas de traumatismo. Lembrando que esse neurologista, Wharton, ele trabalhava muito analisando pessoas com traumas cranianos, traumatismos, certo? E ele observou que os sintomas dessa criança, desse menino, se assemelhavam com algumas vítimas de traumatismo craniano, concluindo uma síndrome não correlacionada a traumatismos neurológicos, que provocava então a dificuldade do aprendizado e da leitura. Então ele observou que esse caso desse menino não tinha nada a ver com traumatismo, mas que apresentava os mesmos sintomas de quem havia tido um traumatismo, E aí, obviamente, ele criou um termo, estrefossimbolia, que significa símbolos trocados, para descrever a sua teoria a respeito, então, de indivíduos com dislexia. Então aí nós vemos alguns casos da história da dislexia. A história da dislexia até hoje, até os dias atuais, são muitos dados, Eu acho que não é o objetivo da nossa aula, mas é interessante a gente entender um pouco aí sobre a história de como foi surgindo a dislexia, o estudo da dislexia, os termos, enfim, Bom, então, o que seria a dislexia, A dislexia, na verdade, ela é uma dificuldade que a criança, e porque geralmente isso é identificado na idade escolar, ok? Então é uma dificuldade na leitura
na escrita e na soletração de palavras, ok? Então, automaticamente, áreas cerebrais relacionadas à leitura, à escrita, estão comprometidas, né? Como nós podemos observar nesta imagem aqui, né? Então, quais são as regiões afetadas? Então, nós temos aqui a área de Wernicke, que é uma área cerebral que está relacionada com o conhecimento, a interpretação e a associação das informações relacionadas a quê? A visão, a audição, né? E a linguagem, a escrita. Ok? Nós temos aqui também a área de Broca, que é a área motora da fala, onde ocorre todo o processamento motor para a produção da fala, ok? Nós podemos observar também uma alteração no córtex auditivo primário, que está muito relacionado com o problema da dislexia. Por quê? A audição, como a visão, elas são informações muito importantes para que nós, seres humanos, possamos adquirir uma informação, processar essa informação, gravar essa informação e darmos uma resposta. Seja ela somente gravar, entender essa informação, como também falar ou escrever, ok? Então, apresenta-se também um problema no córtex auditivo primário, tá certo? Apresenta-se também alterações no giro supramarginal, que é o centro da compreensão da palavra falada, ações e metáforas. Então, esta área é o que vai compreender, que vai entender o que aquela palavra falada, o que alguém falou para mim, representa para mim, né? Se é uma metáfora, se é algo real, né? Exatamente do jeito que eu falei. Então, esta área que vai compreender o que a outra pessoa falou para mim, de algumas ações também que as outras pessoas tenham em relação a mim, e também essa questão de metáforas, piadas, brincadeiras, enfim. E também no giro angular, né? Que é uma área responsável aí pelo resgate da memória, também está relacionado com a atenção, a cognição espacial, ou seja, orientação espacial. Tá? Então nós vemos aí que existem bastante áreas, né, cerebrais relacionadas com esse problema da dislexia. Além do mais, muitos artigos científicos demonstram que algumas pessoas, né, autistas, dislexas, elas podem apresentar, claro que levando em consideração que uma boa parte dos autistas e dos dislexos, né, apresentam isso, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em alguns casos pode apresentar uma hipoatividade. Então, neste caso, nós relacionamos também essa parte mais anterior do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que está relacionado com a função de atenção. Atenção para focar a minha atenção ao estudo, àquela leitura, aquela aula, né, aquela audição, ok? Então, a atenção também está relacionada, né? Então, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também está relacionado com a dislexia, descalculia, disgrafia, enfim, né, e com o autismo, ok? Uma outra característica que nós podemos observar nos dislexos é a distinção entre esquerda e direita, percepção de dimensões, distância de objetos, o espaço, né, orientação espacial, tamanho das coisas, valores, né, ou seja, o que é maior, o que é menor, o que vale mais e o que vale menos, tamanhos, dois objetos, qual é maior que o outro, né? O espaço, um determinado objeto cabe naquele espaço, não cabe, distância, qual a distância mais ou menos entre eu e um objeto, né? Um lugar, ok? Então, o dislexo ele também apresenta essa deficiência de orientação espacial, né?
esquerda, direita, percepção de dimensões, enfim. Também apresenta dificuldades em realizar operações aritméticas, né? Ou seja, operações matemáticas, que aí nós entramos na descalculia, que nós vamos falar mais à frente, e também memória de curta duração, né? Então, o dislexo ele também apresenta uma memória de curta duração muito curta, né? E todos nós sabemos que para que qualquer informação que entre no meu sistema nervoso central possa ser gravada e possa ser utilizada como um objeto de aprendizado, eu necessito gravar ela, eu necessito memorizar essa informação. E o processo da memória, ela começa com memória de curto prazo, e depois, né, ali no hipocampo, e posteriormente essas informações vão indo para o córtex cerebral, né, mais precisamente ali para a região anterior, para o córtex pré-frontal do nosso cérebro, para se tornar então memória de longo prazo. E automaticamente, no final de todo esse processo, nós temos então todo o processo de memória e garantimos então a nossa aprendizagem, né? O nosso processo de aprendizagem, tá ok? A dislexia ela é uma síndrome, né, identificada principalmente nas salas de aula durante a alfabetização. Então, isso aí, essa identificação é muito feita pelos professores das séries iniciais, que vai identificar que as crianças estão tendo uma dificuldade de avançar, de aprender, né, de memorizar, de se alfabetizar, vamos dizer assim, ok? Sendo muito comum, então, provocar uma defasagem do aprendizado lá no estágio inicial. O dislexo também apresenta dificuldades na associação do som das letras, né? O princípio do alfabeto, identificar qual o som relacionado com qual letra, né? Apresenta também uma característica de trocar as letras, por exemplo, o B com o D. Aí já está muito relacionado com problema visual, tá certo? Então, possivelmente esta criança ela apresenta uma deficiência visual que não consegue fazer com que o cérebro dela interprete que B é B e D é D, né? Como são duas letras muito parecidas, só que invertidas. Se apresenta-se então um problema visual, automaticamente vai ter um problema de diferenciação dessas letras, tá? E até mesmo em alguns casos escrever as palavras numa ordem totalmente inversa, né? E aí nós observamos que pode apresentar, né, na maioria dos casos, problemas visuais, problemas de memória, além de todas essas áreas já mencionadas no início dessa aula, e também o TDAH, né, o déficit de atenção e hiperatividade, envolvendo então aqui o córtex pré-frontal, tá ok? E os correlatos relacionados à dislexia, nós temos aí a disgrafia, descalculia, disartria, déficit de atenção e a hiperatividade, né, como eu já coloquei aqui, já mencionei para vocês, ok? Falando em questão de causas e fatores da dislexia, né? Até os dias atuais não se tem uma causa específica para o problema da dislexia, né? Mas pesquisas recentes apontam fortes evidências de origem genética, né? Como a dislexia está associada ao autismo. E nós vimos nas outras aulas que o autismo é originado por uma desordem genética, por uma alteração genética. Então a dislexia também está relacionada com uma origem genética, né? Tanto ela pode ser hereditária, quanto ela pode ser provocada, né? Então, por exemplo, se o feto estiver, né, lá no período fetal e tiver exposto a doses exageradas de testosterona, por exemplo, o hormônio masculino, também pode desencadear a dislexia, ok? Má formação congênita, então nós podemos ter aí alterações do sistema crânio-sacral que acabam formando incorretamente
estrutura cerebral, né, a estrutura cerebral, e causando então uma deficiência nessas áreas relacionadas com a dislexia. Tá? O sistema proprioceptivo também relacionado ao sistema nervoso pode ter uma má formação e, consequentemente, desencadear esses problemas da dislexia e o autismo de uma maneira geral. Tá? Alguns fatores também que podem influenciar ou afetar a facilidade ou a dificuldade do aprendizado. A familiaridade com o conteúdo, com a informação. Né? Todos nós sabemos que quanto mais familiarizado com uma informação, muito mais fácil de nós aprendermos, de nós gravarmos, de nós associarmos as informações. Né? Então, familiaridade ela é muito importante para o processo de ensino-aprendizado. Tá? A frequência. Com que frequência o aluno é exposto àquela informação? Né? Então, eu tenho uma dificuldade de aprender. Sim, mas quanto que você estuda? Muito pouco. Então a frequência é pouca, automaticamente essa informação ela vai demorar muito mais para ser gravada. A idade da aquisição. Né? Se nós levarmos em consideração, quanto mais cedo nós começarmos a estudar, por isso que a idade escolar ela começa já, né, desde lá do período infantil, né, do pré-escolar, e depois ela vai indo. Né? Não pode se deixar para começar muito depois, porque automaticamente o nosso sistema nervoso, os nossos neurônios vão sentir uma certa dificuldade em manter conexões neurais e conseguir gravar e conseguir aprender. Né? Quanto mais tarde começar, quanto mais tarde for aprender, obviamente acaba sendo mais difícil de gravar, de aprender alguma informação. Repetição, né? Então, todas as informações para que elas possam ser gravadas, elas necessitam de uma intensidade e elas necessitam de uma repetição. Né? Eu preciso repetir várias vezes, estudar várias vezes para que essa informação ela possa criar conexões sinápticas fortes, né, causando ali, né, todo aquele processo bioquímico intraneuronal que nós aprendemos na aula sobre memória, né, produção de proteínas PKA, MAPK, alteração do nosso DNA, né, liberação do óxido nítrico, que acaba servindo como um agente de um feedback, uma retroalimentação. Então, para que todo esse processo ocorra, ou seja, potencialização de longa duração, é necessário que nós tenhamos a repetição dessas informações para que elas possam ser gravadas. O significado e o contexto. Né? Então, muitas das vezes as crianças têm dificuldade no aprendizado, porque às vezes o processo de ensino-aprendizado pelo professor ou pela escola, né, ela não consegue passar de uma maneira clara o significado e o contexto daquela informação, daquele conteúdo para o aluno. E obviamente fica muito difícil de você entender algo que você não conseguiu entender o significado dela, entender o contexto dela. Como é que você vai gravar uma informação sendo que você não entendeu ela? Né? Então, muitas das vezes também tem que ser analisado isso por parte dos professores, por parte da escola, né, por parte dos materiais escolares. É muito importante isso também levar em consideração. A regularidade da correspondência entre ortografia e som. Né? Ou seja, nós temos a ortografia e cada ortografia, cada letra, cada palavra, ela vai apresentar um som. Então você tem que ter uma correspondência. Quando essa correspondência não ocorre, fica muito difícil de você aprender, né? Principalmente as crianças em idades escolares iniciais, né? Se levarmos em consideração que pode apresentar um problema auditivo, automaticamente ela vai sentir uma dificuldade de aprender, porque ela não consegue interpretar o som daquela palavra e não consegue associar com aquela palavra, ok? E as interações, né? Então, tudo que interage com aquele conteúdo e com aquela criança também
pode influenciar, né, o aprendizado. Ok? Então aqui alguns fatores que podem estar associados aí ao processo de ensino-aprendizagem relacionado à dislexia. Existe, né, uma área, né, da neurociência, que ela é um dos ramos da psicolinguística educacional, que é a dislexiologia. Então essa dislexiologia, ela estuda essa síndrome, né, da dislexia, descalculia, disgrafia, disartria, né, relacionando então vários estudos, várias pesquisas no campo da psicolinguística, tratando-se então dessas dificuldades de aprendizado relacionadas com a linguagem escrita. Tá? Esse termo, né, ele foi criado pelo professor Vicent Martins, né? Então ela é um ramo da psicolinguística educacional. E dentro dessa dislexiologia, 3 hipóteses são adotadas para entender o problema da dislexia. A hipótese do déficit perceptivo, ou seja, da percepção espacial, orientação espacial, né? Visoespacial, né? Visual, espacial. Hipótese do déficit fonológico, ou seja, relacionado com a área de Broca, né? Então, se a criança tem algum problema neural que interfere nessa criança, nela falar, né? No ato de falar. E também a hipótese do déficit de memória. Ok? Então, relacionando aí a questão da memória, que é muito importante, se a criança ela tem uma dificuldade de memorização, automaticamente ela vai ter uma dificuldade em aprendizagem, certo? Estuda-se também erros por confusões na proximidade espacial. Por exemplo, confusão de letras simétricas, como foi o caso que eu expliquei no slide passado, né? No slide anterior, B com D, né? M com N, V com U, né? Então, algumas letras assim simétricas pode dar aquela confusão e atrapalhar no processo de aprendizagem. Confusão por rotação, né? Ou seja, ocorre um problema de inversão das palavras, tá certo? E também pode ocorrer inversão de sílabas. Tá? Então, pode ocorrer aí também essa inversão de sílabas, não garantindo então uma palavra correta, um aprendizado correto. Então aqui alguns exemplos, né? Confusão entre letras, sílabas ou palavras com diferentes sutis, né? Diferenças sutis de grafia. O A com o C com o, né? O M com o N. Confusão entre letras, sílabas ou palavras com grafia similar, né? Mas diferentes na orientação no espaço. Por exemplo, B e o D, BP, DB, DP. Né? Então, se a gente for analisar, né, essas letras, elas são muito parecidas, né? A grafia é muito parecida, tá, ok? Só que a orientação espacial ela é diferente, mas a criança ela pode se confundir. Confusão entre letras que possuem um ponto de articulação comum e os sons são acusticamente próximos, D e T. Né? Então, muitas vezes as crianças, né, apresentam essa dificuldade. Às vezes o professor ele fala de uma maneira que ele falou a letra B, só que o aluno entendeu D, porque o som é muito parecido, né? D, T, B, né? C, G é muito parecido, tá? M, B, P, então são muito parecidos ali os sons e pode confundir a cabeça da criança, tá? E essa questão não está relacionada somente com as crianças, né? Eu, como professor universitário aí já há muitos anos em sala de aula, muitas vezes a gente acaba falando as palavras e aí às vezes o aluno ele fala, professor, é B ou é D no início? Não, é D.
tá? D de dado, né? Então você tem que acabar explicando, porque realmente muitas letras são muito parecidas os sons. E muitas palavras também podem se confundir. Então você sempre tem que estar dando, né, Por isso que eu falo que todo o processo da aprendizagem, para se chegar a uma questão, não, realmente essa criança apresenta dislexia, tem que se analisar todo o método de ensino-aprendizado, pelo professor, pela escola, pelo livro didático, para com essas crianças, né? Se tiver tudo ok, então sim, realmente é um problema neurológico, é um problema de dislexia com essa criança, ok? Ocorre também inversões parciais ou totais de sílabas ou palavras, né? Por exemplo, me, em, né? Então a criança ela pode inverter, né? Sol, los, né? Som, mos. Então ela pode também fazer essas inversões, tanto parciais quanto totais das sílabas ou palavras, tá certo? Bom, depois que nós vimos a dislexia, nós vamos entrar então na disgrafia, que são os correlatos relacionados à dislexia, que é todo esse processo, toda essa dificuldade de aprendizado, né? Então, levando em consideração que a dislexia ela está muito mais relacionada com a leitura e a escrita, então a dificuldade de aprender algo. E agora nós vamos analisar que a disgrafia, a descalculia, a disartria estão também relacionados a todo o processo de aprendizagem. Então, quando nós falamos de disgrafia, nós podemos observar aí a primeira coisa, que ocorre um problema, né, uma deficiência na informação visual com a coordenação motora cerebral. Ou seja, nem sempre aquilo que o aluno vê é aquilo que o aluno realmente, que a criança realmente consegue escrever, né? Então ocorre essa deficiência aí no que ele está vendo e no que ele realmente está escrevendo. Então a disgrafia ela é caracterizada por uma escrita lenta, letras ilegíveis, né, como nós podemos observar nessa imagem aqui, né? Traços irregulares, ou muito fortes ou muito leves, né? Então tem muitas crianças que escrevem forte, que chega até a rasgar o papel, né? Muito borrado, ou então muito leve, que você acaba nem enxergando o que a criança escreveu, né? Desorganização geral na folha por não possuir orientação espacial. Então a disgrafia também está relacionada com, além do problema visual, um problema de coordenação motora fina para escrita, também um problema de orientação espacial relacionado ali ao giro supramarginal, giro angular, né? O lobo parietal de uma maneira geral, orientação espacial. Desorganização do texto por não observar as margens, né? Ou seja, são aquelas crianças que têm aqueles cadernos que têm aquelas listras laterais, né? Aqueles riscos laterais que determinam que ali é o fim da linha. E ele continua escrevendo, porque ele não tem essa orientação espacial, ele não consegue determinar que ali é o final e ele não consegue planejar toda a sua escrita correta nessa linha para que ele chegue até o final e ele coloque um tracinho e continue na próxima linha. Então, muitas vezes ele acaba chegando lá, ele passa a linha e daí ele continua na linha de baixo, né? Porque ele não consegue observar, então, essa orientação espacial, ok? Muitas vezes a criança tende a amontoar as letras na borda da folha, né? Isso é muito comum nessa questão da disgrafia. Desorganização das letras, ou seja, letras retocadas, hastes mal feitas, atrofiadas, omissão de letras, palavras, números, as formas são distorcidas, movimentos contrários, tá? Ou seja, a criança quer escrever um 5, só que ela escreve um S, mas para ela é o número 5, né? Existem muitas crianças que, por exemplo, igual nessa imagem aqui, ó, né? Esta última palavra aqui, ó, nós podemos observar que ele começou fraco, daí essa letra aqui, que provavelmente pode ser o L, né? Depois vem um H, esse L está bem forte, está bem, como se ele tivesse retocado, né? Ele fez uma vez e ele retocou de novo,
Então isso também é uma característica da disgrafia. Desorganização das formas, né? Tamanho muito pequeno, muito grande, escrita alongada ou comprida. Então ele começa a escrever, além dele não ter uma orientação espacial de seguir uma linha reta, ele desce, daqui a pouco ele sobe. Ele pode também escrever as letras de tamanhos variados. Então, se ele vai escrever, por exemplo, Pedro, ele escreve o P grande, E, D, R pequeno e o O grande de novo. Então, ele tem essa alteração de tamanhos das letras, das palavras, ok? O espaço entre as linhas, palavras e letras são totalmente irregulares, ele não consegue manter essa orientação espacial para conseguir escrever certinho, né, pausadamente, mantendo o mesmo espaço, a mesma distância, né, entre as palavras e as letras, né? E ele, geralmente, né, a pessoa que tem a disgrafia, ela liga as letras de forma inadequada com espaçamentos irregulares. Então, de uma maneira geral, a disgrafia ela está relacionada com o ato de escrever, né? Bem desorientado, bem ilegível, totalmente torto, né? Escreve as palavras erradas, tá ok? Existem dois tipos básicos da disgrafia, né? Então nós podemos ter a disgrafia motora, que é a discaligrafia, ou seja, ele fala e lê normal, mas ele encontra dificuldade na coordenação motora fina para poder escrever as letras, palavras e números, né? E em alguns casos a criança ela pode apresentar atraso no desenvolvimento da marcha, ou seja, no ato de andar, dificuldades em subir e descer escadas, andar sobre bases ou desníveis ou em balanço, né, manter o equilíbrio motor, andar de bicicleta, uso de objetos como tesoura, né, ferramentas de uma maneira geral, amarrar cadarços, jogar, né, ou apanhar a bola. Então, tudo que envolva a coordenação motora, ele pode apresentar, então, essa dificuldade, esse atraso no desenvolvimento. E também existe a disgrafia perceptiva, ou seja, ele não consegue fazer relação entre o sistema simbólico e as grafias, que representam os sons, as palavras e frases. Então, acaba tendo uma certa dificuldade em ele conseguir escrever, ele conseguir relacionar a grafia, a palavra, a letra, com o som, né? E ter aí uma palavra e frase perfeita, tá certo? Então, esses são os tipos aí de disgrafia. Depois nós temos a descalculia, que ela está relacionada principalmente, né, com matemática, né? Então, dificuldades em compreender e resolver problemas matemáticos. E isso pode estar relacionado a distúrbios de memória auditiva, ou seja, ele não consegue guardar, gravar o enunciado, gravar os dados, os fatos, e isso vai impedir que ele resolva o problema depois, tá? A criança reconhece o número quando ouve, mas tem dificuldade de lembrar do número com uma certa rapidez, tá? Então, memória auditiva também está relacionado aí com a descalculia. Distúrbios de leitura. Então, eles apresentam problema na leitura do problema matemático. E em alguns casos na interpretação. Ou então ele pode ler, entender o que ele está lendo, só que ele não consegue interpretar o problema. Ou ele consegue, ou ele não consegue ler, mas se ele conseguisse ler de uma maneira correta, ele iria interpretar corretamente, iria resolver problemas matemáticos. Tá? Distúrbios de percepção visual também ocorre na descalculia, ou seja, trocar os números, né? Então, percepção visual, o mesmo que acontece na dislexia, o mesmo que acontece na disgrafia, é o mesmo que está acontecendo na descalculia. Então, nós observamos que a descalculia, a disgrafia, dislexia, elas apresentam problemas nas mesmas áreas cerebrais, ou seja, as mesmas áreas cerebrais afetadas para um está presente nos outros casos, tá ok? Bom, a pessoa com descalculia, ela não apresenta problema somente em resolver
problemas matemáticos, mas também ela não consegue conservar quantidades. Por exemplo, quantidade. Ela não compreende que 1 quilo é igual a 4 pacotes de 200 gramas, de 250 gramas. Tá? Ok? Então ela sente esse problema, essa dificuldade. Ela não consegue compreender que 1 quilo é a mesma coisa que 1000 quilogramas. Tá? Sequenciar números. Ela tem dificuldade em ter a sequência. Então, se ela for na sequência, ela vai tranquilo. Mas se você parar para ela e perguntar qual número vem antes do 11? Aí ela fica naquela dúvida, ela não consegue. Né? Ou quem vem depois do 15? Né? Ou seja, o antecessor e o sucessor. Isso é muito utilizado na matemática. Compreender sinais, mais, menos, divisão, multiplicação. Né? Então, ela sente problemas nisso aí. Montar operações matemáticas, entender os princípios de medida, né? Metro, centímetro, milímetro, metro cúbico, metro quadrado. Então ela sente esse problema de medida, né? De entender os princípios de medida. Ela apresenta problemas na sequência, né? Lembrar das sequências do passo a passo para realizar uma operação matemática. E estabelecer correspondência 1 a 1. Ou seja, ele não consegue relacionar o número de alunos, por exemplo, de uma sala à quantidade de carteiras. Né? Quantos alunos tem? 30. Quantas carteiras tem? Não sei. Eu não consigo ter essa ideia. Né? Então, essas são algumas características que uma pessoa com descalculia ela vai apresentar. Tá? E quando nós falamos especificamente no caso da descalculia, algumas áreas são afetadas, mas é como eu já comentei, não só na descalculia, mas também como na disgrafia, como na dislexia, nós podemos analisar que as áreas basicamente são as mesmas, né? Ou seja, áreas terciárias do hemisfério esquerdo, que dificultam a questão da leitura, a compreensão de problemas verbais, a compreensão de conceitos matemáticos. Então está relacionado com o hemisfério esquerdo. E quais áreas terciárias seriam essa do hemisfério esquerdo? Né? Então nós temos ali a área de Wernicke, a área de Broca, a área pré-frontal. Então está relacionado aí do hemisfério esquerdo. Os lobos frontais, né, como eu acabei relacionando, né, o córtex pré-frontal, que dificulta a realização de cálculos matemáticos, né, cálculos mentais rápidos, habilidade de solução de problemas e conceituação abstrata, levando em consideração que o córtex pré-frontal está relacionado com análise de soluções, tomada de decisões, o abstrato, né, a idealização, a imaginação, está tudo ali relacionado com o córtex pré-frontal. Áreas secundárias occipitoparietais, ou seja, isso do lado esquerdo, que dificulta a discriminação visual de símbolos matemáticos escritos, ou seja, todas aquelas áreas secundárias visuais que estão ali no lobo temporal e também pegam uma parte do lobo parietal, que interpretam então essas informações visuais. Se essas áreas secundárias apresentam deficiências, obviamente a criança vai ter uma deficiência em identificar visualmente o que ela está vendo e resolver o problema, tanto na dislexia, quanto na descalculia, quanto na disgrafia. E o lobo temporal esquerdo dificultando a parte da memória, né? Ou seja, então a criança ela vai apresentar um problema ali no hipocampo, relacionado com memória de curto prazo. Então a memória de curto prazo dela é muito curta, é muito deficiente, ela não consegue manter uma conexão neural forte bastante para conseguir utilizar essa informação por algum tempo e conseguir resolver os problemas. Lembrando que essas áreas afetadas estão relacionadas desde a dislexia até a descalculia, ok? Depois nós temos a disartria, que a disartria está relacionada com a fala lenta e arrastada, devido a alterações de mecanismos nervosos que coordenam os órgãos responsáveis pela fonação. Então ela tem uma origem muscular, né? Ela também pode ser de origem muscular, resultante de uma paresia, por exemplo, de uma paralisia. A paresia é uma paralisia parcial, tá ok? Uma paralisia completa,
né, dos músculos que estão relacionados na fala. Tá? Então, a disartria ela pode ter um problema neural, em áreas neurais que comandam esses músculos, esses órgãos da fonação, ou também especificamente de origem muscular. Tá? E em alguns casos pode ter os dois. Um problema nervoso, né, de áreas nervosas, áreas cerebrais, e também problema muscular. Ok? E por último, pessoal, aqui relacionado, né, nós temos a escrita espelhada. O que seria a escrita espelhada? É a escrita que a criança faz de trás para frente, né? Seja números, palavras, letras, enfim. Então ela observa a palavra e ela acaba invertendo a posição dela. Tá? Isso está relacionado com a lateralidade cerebral, né? Não é muito comum, mas aparece bastante aí, né, vamos dizer assim, em média, nas crianças, né, até que depois se resolva. Então, isso aqui é um fato que dá para se resolver tranquilo, né, só orientação de como deve ser escrito, né? Pode sim estar relacionado às áreas de orientação espacial ou não, tá ok? Mas em alguns casos está relacionado sim com deficiências nessas áreas cerebrais relacionadas com a orientação espacial. Tudo bem, pessoal? A parte de TDAH, eu vou fazer uma videoaula específica sobre TDAH, tá? Não vou incluir ela nesta videoaula, parte 5, sobre o autismo de comorbidades, tá ok? Bom, pessoal, então chegamos aqui ao final desta aula, né? Autismo, parte 5, falando sobre as comorbidades encontradas no autismo, dislexia, descalculia, disgrafia, disartria, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Façam suas anotações, leiam, né, também alguns artigos científicos, que minha aula ela foi baseada em artigos científicos sobre os assuntos. Tá? Espero que vocês tenham gostado de uma maneira geral, tá ok? Deixem seus comentários no final, né, lá na descrição do vídeo, que eu estarei respondendo a todos com né, assim que possível, tá ok, pessoal? Então, muito obrigado por vocês participarem aí, por vocês assistirem a minha videoaula. Obrigado por estar inscrito no meu canal e nos veremos então até uma breve videoaula, onde eu vou tratar sobre TDAH, ok? Então em breve estarei postando mais esta videoaula aí no meu canal. Então, pessoal, um grande abraço a todos, bons estudos e não deixem de fazer perguntas, questionamentos, escrevam lá suas dúvidas, elogios, sugestões, enfim, que eu estarei retornando para vocês. Então, um grande abraço, bons estudos e até mais, pessoal.